Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre as fases iniciais de um planejamento eficaz para a instalação do Windows Server e Active Directory. Então, na aula passada eu expliquei o porquê de você fazer um bom planejamento, em que eu disse que quando você faz um bom planejamento, você reduz em até 90% dos problemas que podem acontecer, uma vez que com o planejamento ele consegue te dar um senso de questionar o que vai acontecer com esse ambiente após a instalação, e nesse questionamento você então consegue responder diversas perguntas e resolver diversos problemas que podem surgir até um ambiente funcionar 100% com a instalação do Active Directory. Então na aula passada eu expliquei o porquê de você fazer um bom planejamento, e nessa aula eu vou explicar como você fazer um bom planejamento através de diversas fases que eu vou explicar, e eu vou começando explicando as fases iniciais, em que as fases iniciais são 3. É a fase do objetivo do negócio, conhecendo o ambiente da rede atual e escopo do projeto. Então eu vou explicar essas 3 fases nessa aula, e na próxima aula eu vou explicar as fases que são mais práticas, que é planejando a migração, construção de um laboratório de teste, construção de um projeto piloto, e a última que será a de atualização, que é a de fato quando você pega e faz a instalação ou atualização do Windows 7 em todos os servidores e controladores de domínio que tiver na rede da empresa. Então nessa aula eu vou explicar as 3 fases iniciais: objetivos do negócio, conhecendo o ambiente da rede atual e escopo do projeto. Essas 3 fases aqui que eu vou mostrar nessa aula, elas estão mais ligadas à documentação, e as 4 últimas que eu vou mostrar na aula posterior, elas estão mais ligadas à parte prática. Então vamos lá. A primeira fase que você deve conhecer e colocar em um bom planejamento são os objetivos do negócio da empresa. Ou seja, você deve alinhar os objetivos da TI com os objetivos do negócio. Que significa o quê? Significa você procurar uma maneira de justificar o que você está fazendo. Nesse caso, usando como exemplo esse curso, a instalação do Windows 7 em um servidor, alinhar essa instalação do Windows 7 com alguma melhoria em relação a algum objetivo do negócio da empresa. Então, por exemplo, o objetivo do negócio são objetivos da empresa, e o objetivo da TI são objetivos que estão ligados à área técnica. Então, pegando um exemplo de uma empresa de venda, ela tem como objetivo de negócio aumentar as vendas em alguma porcentagem, que pode ser 10% ao final de cada ano. Então, você teria que pegar o objetivo da TI, que seria fazer a instalação do Windows 7 ou atualização para o Windows 7 2016 nessa empresa, e mostrar como essa atualização ou instalação poderia melhorar essa empresa, fazendo com que ela vendesse em 10% ao final de cada ano. Uma forma de justificativa é você mostrar que com essa instalação ou atualização para o Windows 7, novas ferramentas podiam ser usadas, em que a empresa podia dar suporte ali 24 horas aos clientes, e dando suporte 24 horas aos clientes, as vendas elas aumentariam ali 10% ao final de cada ano. Então a primeira fase, o primeiro negócio que você tem que levar em conta ao fazer um bom planejamento é alinhar os objetivos da TI
aos objetivos do negócio. Procurar uma forma, mais uma vez, de demonstrar que com aquela instalação do Windows 7 2016 ou então aquela atualização para o Windows 7 2016 vai melhorar algum requisito da empresa que então vai melhorar consequentemente um objetivo do negócio. A segunda fase que deve ser levada em conta é conhecer o ambiente da rede atual, que é o que? É você conhecer tudo que tem na empresa, nesse caso o que? Todos os programas que estão em todas as estações de todos os setores da empresa, bem como os ativos que também fazem com que a empresa se comunique. Por exemplo, ativo que eu falo seria mais ligado a switch, patch panel e entre outros equipamentos. Então, o ideal é que você então documente tudo que tem na empresa através de 3 inventários, que pode ser o primeiro inventário de hardware, o segundo inventário de software e o terceiro inventário de estrutura lógica do ambiente da rede, que cada inventário vai te dar uma visão do que é que vai acontecer ao você fazer essa atualização. Então, com o inventário, você conhecendo bem a rede da empresa, você vai notar se quando você fizer aquela atualização lá no controlador de domínio, ou então fizer a atualização do Windows 7 em algum servidor, se alguma aplicação ela vai ficar de fora ou não. Ou seja, quando eu digo ficar de fora, o que? Se ela ainda vai funcionar ou não no ambiente. Então, você conhecendo a rede no qual você vai instalar o Windows 7, você vai notar ali, através desses inventários que você vai entender nessa aula, se porventura algum software precisa fazer uma atualização para que ele então funcione bem nessa nova atualização ou instalação no Windows 7 nos servidores e controladores de domínio. Então você só vai conseguir ter essa visão se necessita ou não atualizar determinada aplicação ou então até um sistema operacional em alguma das estações para funcionar melhor com o Windows 7 2016, se você tiver um inventário e nesse inventário tiver documentado tudo aquilo que tem de programa nas estações, bem como os sistemas operacionais, para você justamente ver se vai haver alguma incompatibilidade do que se tem para o que você quer colocar, que é o Windows 7 2016. Então existem 3 tipos de inventários, em que o primeiro inventário é o de hardware. O inventário de hardware é tudo aquilo que está ligado à parte física da empresa. Existe um segundo inventário que é o de software, que o de software é tudo aquilo que está ligado à parte lógica da empresa. E o terceiro inventário é o de estrutura lógica do ambiente de rede, que é tudo aquilo que faz com que essa empresa essas estações conversam entre si, que nesse caso é o que? É o nome do domínio, as configurações de domínio, verificar se essa empresa tem ou não relação de confiança, entre outras informações que você vai ver na parte desse inventário. Então você nota que você tendo esses três inventários aqui, você então vai conseguir responder algumas das seguintes perguntas. Por exemplo, então com esses inventários vai surgir algumas perguntas ao longo do caminho e vai conseguir te responder algumas dessas que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, vai começar a responder a pergunta que você tenha, precisa saber quais são os servidores que precisam ser atualizados para o Windows 7 2016 e quantos servidores precisam ser atualizados. Outra pergunta que ajuda a responder é você saber onde estão localizados esses servidores, justamente para que você consiga se deslocar até eles e consiga fazer essa instalação para o Windows 7 2016 ou essa atualização para o Windows 7 2016. Outra pergunta que te ajuda a responder, você tendo esses 3 inventários aqui, é se alguma aplicação em alguma das estações precisa ser atualizada. Quando eu digo alguma aplicação precisa ser atualizada, tanto pode ser uma aplicação que já existe rodando naquela versão do sistema operacional, como também pode ser o próprio sistema operacional ser atualizado para uma versão mais nova para que funcione bem, ou seja, consiga receber as políticas de grupo ali do Windows 7 2016 que vai estar nos controladores de domínio ou então nos servidores. Outra pergunta que te ajuda a responder, você tendo toda essa documentação aqui, verificar se aqueles servidores e controladores de domínio que receberão a instalação do Windows 7 em 2016, se eles possuem um hardware suficiente para que receba essa instalação e também se existe algum tipo de incompatibilidade
das aplicações atuais com o Windows Server em 2016. Então, veja que com esses 3 tipos de inventários que eu coloquei aqui, em especial o inventário de software, ele vai te responder diversas perguntas e resolver diversos problemas que podem surgir nesse processo de instalação ou atualização para o Windows Server em 2016. Então, o primeiro inventário que eu quero te explicar é o inventário de hardware. Nesse inventário de hardware, como eu te falei, é um inventário que está ligado à parte física, e nele você vai fazer um planejamento da infraestrutura da rede física da empresa. Nesse caso, você vai colocar nesse inventário quais são as localidades físicas da empresa e os links que interligam essas localidades. Você então vai colocar quais são os roteadores que interligam esses links, quais são as configurações destes roteadores, a quantidade de computadores que tem em cada unidade e, respectivamente, em cada setor. E por aí vai. Então, são diversas informações que você pode colocar nessa parte de inventário de hardware para que te ajude e te facilite essa implementação ou então essa atualização para o Windows Server 2016 nos servidores e controladores de domínio. O segundo tipo de inventário é o inventário de software. No inventário de software, você vai colocar tudo aquilo que está ligado à parte lógica da empresa. Então, existem 2 tipos de inventário que você vai fazer. O de mapeamento de software. Nesse caso, você vai mapear todos os programas que existem em cada um dos setores da empresa. E mapear esses programas em cada um dos setores da empresa, você vai verificar se com a atualização para o Windows Server 2016, alguma aplicação dessa vai deixar de funcionar. Então, nesse caso aqui, você pode fazer um exemplo de mapeamento. Uma planilha igual a essa, que vai estar o nome do setor, e 2 colunas. Uma com o nome dos softwares que está instalado nesse setor, bem como também na segunda coluna você pode colocar um link ali rápido para fazer o download daquele software, caso então precise fazer uma atualização ou uma reinstalação desse programa. E o outro tipo de mapeamento que você vai fazer é o de mapeamento de software, ou seja, das aplicações instaladas nos servidores. Então, nesse caso aqui, você pode fazer uma planilha chamada aplicação servidores, em que vai ter uma coluna com todos os servidores e controladores de domínio que receberão essa instalação ou então essa atualização para o Windows Server 2016. E nesse caso, então, você vai listar esses servidores e controladores de domínio, e na outra coluna você então vai mapear as ferramentas administrativas que estão funcionando em cada um desses servidores ou controladores de domínio. Então, por exemplo, aqui diz que no Server 1 tem então as ferramentas Active Directory, acesso remoto, FTP. Já no Server 2 tem um servidor de arquivos e por aí vai. Então, essas 2 planilhas aqui, elas vão te ajudar em relação a de você conseguir entender o que é que você precisa fazer após você ter feito essa instalação ou então essa atualização para o Windows Server 2016. Nesse caso, você verificar se de fato algum daqueles programas ou então ferramentas que tem, seja na estação como seja no servidor, se vai deixar de funcionar. Uma vez que você tem mapeado isso aqui, você já consegue identificar antes de você fazer essa instalação, atualização para o Windows Server 2016 nos servidores de controlador de domínio, e então vai conseguir reduzir bastante os problemas que podem acontecer depois de você ter feito a instalação. Por exemplo, alguma aplicação parar de funcionar por ser incompatível e você não saber por justamente não ter mapeado que aquela aplicação estava funcionando em algum servidor ou então em alguma estação. O terceiro tipo de inventário é o inventário de estrutura lógica no ambiente da rede. Então, esse inventário, diferente dos outros 2, ele está relacionado de como o ambiente está configurado. Então, aqui é onde você vai definir se a empresa ela possui ou não domínio, no caso utilizando um grupo de trabalho, quantos domínios tem essa empresa, quais são os nomes dos domínios, quais são os servidores que são controladores de domínio, quem são os administradores, nesse caso, quem são os administradores desses controladores de domínio aqui, no caso as contas de cada domínio e por aí vai. Então, esse terceiro tipo de inventário é o inventário, mais uma vez, que ele vai estar relacionado a como o ambiente está configurado, e é nele que você vai definir
de como esse ambiente está configurado, com diversas informações que você vai fazer um levantamento e colocar nesse inventário, que essas informações elas vão te ajudar após você ter feito a instalação ou atualização para o Windows Server 2016, que você vai checar cada uma dessas informações que você levantou e vai verificar então se pós feita a atualização ou então instalação para o Windows Server 2016 do zero, essas informações aqui que está ligada à estrutura lógica do ambiente, se ainda elas estão funcionando. E agora falando um pouco da terceira fase, que é o escopo do projeto. Essa fase do escopo do projeto, ela é uma fase que vem depois de toda a documentação da rede feita, justamente porque depois de você ter levantado e feito toda a documentação, você já analisou ali se alguma determinada aplicação ela vai parar de funcionar, ou então algum recurso vai parar de funcionar ao você fazer essa atualização para o Windows Server 2016. E essa fase aqui de escopo do projeto está associada de como será feito o projeto. Então nesse caso aqui é aqui que você vai definir, por exemplo, os prazos que serão usados para que a implementação seja concluída, bem como as pessoas que estarão envolvidas nesse projeto. Então aqui você vai definir dois tipos de escopo, ou seja, duas maneiras de como o projeto ele pode ser feito, baseado no mundo real ou baseado em recursos disponíveis. O baseado no mundo real ele é um tipo de projeto que não tem limite para gastos. Então aqui nesse caso você vai pegar um papel, você então vai projetar ali todas as ações que serão feitas, sem pensar em nenhum tipo de gasto que acarreta com aquela ação que você está planejando, e nesse caso você vai definir aí as melhores tecnologias, vai então colocar se precisa de uma consulta de especialistas para que te ajude a fazer essa implementação ou atualização para o Windows Server 2016, sem pensar no quanto isso vai custar. Geralmente esse tipo de escopo é baseado no mundo real, ele não é muito aceito, porque geralmente o custo dele é bastante alto, uma vez que você não está pensando em gasto, você está então montando um projeto do que você precisa, sem pensar em quanto você vai gastar nisso. E geralmente o escopo que é mais usado é baseado em recursos disponíveis, que é nesse baseado em recursos disponíveis que você monta o projeto de como vai ser feito, baseado no que se tem disponível. Então nesse caso assim, você vai usar o que as pessoas que tem disponível para lhe ajudar, usando o conhecimento que aquela pessoa tem, vai usar então o dinheiro que tem disponível à sua disposição para que você consiga fazer essa atualização, bem como os recursos e pessoas, como eu falei anteriormente. Então nesse tipo de escopo ele é colocado as prioridades em primeiro lugar, deixando o que é secundário para depois. Então você tem essas duas formas de definir como o projeto vai ser feito, que é o baseado em mundo real, que é como eu falei, não tem limite para gastos, você então ali coloca no papel tudo o que é preciso e não pensa em nenhum tipo de gasto. Geralmente o que é mais usado por questões de limitações financeiras é baseado no que está disponível, que é justamente você ver o que tem disponível, seja de pessoa, dinheiro e recurso, e baseando no que tem disponível você então fazer esse projeto para a instalação do Windows Server 2016 ou atualização para o Windows Server 2016. Então nessa aula basicamente isso. Nessa aula eu abordei quais são os três tipos de fases iniciais. Nesse caso eu abordei a fase inicial, objetivos do negócio, que é, como eu falei, é aquela fase que você deve alinhar os objetivos da TI com os objetivos do negócio da empresa, que é você mostrar que com aquela determinada tecnologia, ou seja, o Windows Server 2016 vai trazer benefícios para a empresa, ajudando ela a alcançar mais rápido alguns resultados que ela se propõe a alcançar, por exemplo, aumentar as vendas da empresa ao final de cada ano, ou então dar suporte a 24 horas aos clientes, que a longo prazo vai aumentar a venda dessa empresa. Mostrei também que a segunda fase que você deve colocar em um bom planejamento é conhecer o ambiente da rede da empresa, porque é nessa fase aqui que ela vai te dar uma visão de tudo que tem instalado na empresa e vai te ajudar a entender se pode acontecer algum problema em alguma determinada aplicação por ela ser incompatível com o Windows Server 2016. E a terceira e última fase que eu mostrei foi a fase do escopo, que nessa fase do escopo aqui onde você vai definir os prazos que serão usados, bem como as pessoas que te ajudarão. E existem dois tipos de escopo.
existe o escopo baseado em mundo real, que é o que não tem limite para gastos, que aqui você então faz o projeto de implementação não pensando nas despesas, e sim pensando no resultado final. E existe o baseado em recursos disponíveis, que é aquele que você vai definir então as prioridades de onde deve ser feita essa atualização ou instalação do Windows Server em 2016. Nesse caso aqui, você vai colocar as prioridades, por exemplo, aquele servidor é necessário já fazer a atualização ou instalação do Windows Server 2016 por conta disso, e etc. Geralmente o escopo mais usado é o baseado em recursos disponíveis, uma vez que, como eu falei, esse baseado em mundo real ele não tem limite para gastos e geralmente as empresas elas não adotam essa medida, uma vez que o custo pode se elevar muito ao longo dessa atualização para o Windows Server 2016 e não fica bem visto. Então, geralmente o escopo mais usado é esse aqui, baseado em recursos disponíveis. Então, nessa aula você aprendeu as 3 fases iniciais e na próxima aula a gente vai entender as 4 últimas fases, que é planejando a migração, construção de um laboratório de teste, construção de um projeto piloto e a última, que nesse caso é a de migração, que é de fato levar a instalação do Windows Server 2016 ou atualização para o Windows Server 2016 em todos os servidores e controladores de domínio da empresa. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber avisos sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.